Viva Bem. Oferecimento Drogazil. Exames, testes e vacinas perto de você. Você sabia que a genética não é uma sentença e que a gente pode silenciar a maioria dos nossos genes? Esse é o assunto do nosso Papo Saudável de hoje com o geneticista Dr. Mariano Zales. E o Fit Fight segue com a batalha das barrigas. E quem será que vai conseguir perder mais centímetros na circunferência abdominal? PP ou humano? E como salvar um dia que não deu para fazer nenhuma atividade física? Saia do sofá. Sempre tem a solução. Fazer exercício acelera o batimento cardíaco e por isso podemos morrer mais cedo? Será que isso é mito ou verdade? Bora com tudo que o Viva Bem já tá no ar. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Vamos para mais uma batalha do Fit Fight, o duelo das barrigas. Hoje, treino intervalado. Bora ver o que rolou. E aí, garotinhos, como que estão? Estão bem. Bem? Sentindo preparo físico melhorar? Muito. É, mais disposto? Eu tô constante, mas eu sinto que o PP tá meio de ressaca. É. Esse é o problema, né? A boemia contra a boemia te quebra. A vida do homem normal. Vou mostrar que a boemia pode ganhar e prevalecer. Falando em boemia, como que anda o sono de vocês? Meu sono é ruim sempre. Sério? Mas melhorou, mas engraçado. Melhorou? Nas últimas semanas, você vê que colocando atividade física constante melhora um pouco. Mas continua ruim pra mim. Não tá bom, não. Você demora pra dormir ou é um sono picotado? Eu não demoro pra dormir. Eu apago rápido, mas eu picoto, acordo de madrugada. Tem a ver com o consumo de álcool perto da noite? Eu diminui bastante o consumo de álcool, né? Eu não bebo mais todo dia. Essa é uma característica do álcool, né? Ele induz o sono rapidamente e faz com que ele seja mais fracionado. Depois você repara se nos dias que não bebe, se ele é menos fracionado. Porque o nosso cérebro também acostuma, né? A acordar várias vezes na noite. Isso é um padrão que a gente tem que ir mudando aos poucos. E você sabe que a nossa grande disputa aqui é na circunferência abdominal. Tem essas batalhas que nosso amigo PP surpreendentemente tem vencido, mas você sabia que tem um exercício que é um pouco mais eficiente para a gente queimar essa circunferência abdominal? Você lembra do homem das cavernas? Eles se estressavam. O sistema de estresse, ele permanece o mesmo. Então, quando a gente se estressa, a gente produz o hormônio do estresse, o cortisol, a gente libera mais adrenalina, nossa pupila dilata, o coração bate mais vezes e o corpo entende que é uma situação de luta e de fuga. E aí ele tem algumas reações. Uma delas é pegar essa gordura que está estocada e deixá-la circulante na corrente sanguínea, porque ele entende que vai ter um momento de atividade física, de esforço físico. Só que hoje, a maioria das pessoas, elas acabam se estressando no carro, sentada no escritório, só que a reação do nosso corpo é exatamente a mesma. E essa gordura que fica circulante e não é utilizada como fonte de energia, ela se deposita prioritariamente na região abdominal. E aí você fala, pô, que sacanagem, essa gordura é aquela gordura perigosa. Porém, é uma gordura que ela tem uma vantagem. Quando você faz exercício, ela é mais sensível ao exercício, ela é sensível à adrenalina, então você acaba ali usando mais essa gordura quando está fazendo exercício. Aí você fala, poxa, cara, advogado, ouviu o que eu falei, falou assim, você falou, adrenalina libera mais, eu quero uma atividade física que libere mais adrenalina. E quais são essas atividades? Atividades físicas de alta intensidade intervalada. Aquela que você faz ali 30 segundos, 1 minuto de intensidade e aí você recupera. Porque aí você tem um aumento da frequência cardíaca, liberação de adrenalina, você recupera, você dá outro estímulo, você libera mais adrenalina, aumenta a frequência cardíaca. Então você usa um pouco, você recruta um pouco mais dessa gordura. O desafio da semana vai ser, eu vou colocar uma inclinação 1 minuto pesada, vocês vão a 5,5, 6 por hora, e aí 1 minuto sem inclinação para recuperar. Fechou? Beleza. Então bora para a esteira. Pode dar o play aí os dois ao mesmo tempo. Isso. 1 minutinho.
Isso, você vê que a distância tá igualzinha. Mano, o PP não vai nem poder reclamar que tá manipulado o negócio. Pode colocar a inclinação 8, bora. ...20 segundos... ...10 segundos... ...aperta o 3... ...e tira a inclinação... ...pega a frequência cardíaca aí os dois, por favor... ...tá quanto aí, PP, a frequência? 154, tá bem alto, hein, PP? Vai de leve aí, pra gente não sair daqui pro Einstein. por hora. 7h35 a gente vai travar, hein? Quando eu falar travou, aperta o 3. Aperta o 3, tira a inclinação. 9h05 a gente sai. 9h10, vai. Cara, muda 6 antes, cara. Aí é difícil. O que foi? Você botou 6 antes. Não, botou no quando deu 9h10. Ele falou, eu apertei o 6 aqui. Não, primeiro você sobe a inclinação, depois você vai... 10h20 a gente para. Não, aí realmente é foda, viu? É muito chorando. Não, parou. Que absurdo, cara. Agora tá explicado. Você tem 20 segundos. Não, muita roubalheira. Ó, esse tempo que você tá falando... Não, roubalheira é demais. O tempo a cara dura. O tempo que você tá falando... Não, ganha aí, vai. Corre, cara. O tempo que você tá falando... Não, agora eu levo a sério o negócio, o cara sobe 6 por hora, inclinação 0. 5 segundos, vai pra 3. Perdi a vontade, cara. Ganhou, vai, mano. Não, tem que ir até o fim, tem que ir até o fim. Pô, cachorrada fizeram, meu. Calma, velho. E você não viu o que fizeram? Cachorrada, eu tô falando, quando dá o momento de subir pra 8, a velocidade é no mínimo... Tem que subir junto. Bora. Assim, o desafio desde o começo foi quem fazia mais quilometragem, outro por inclinação. Eu aqui dando sangue aqui, vi que... Não, sangue não, tá dando suor. Suor e adrenalina. 11h30. Falador. Mudou a regra no meio do caminho. Bora, BP. Não, bora nada. Vai. Acabou. Eu não botei e fiquei andando. Eu botei e fiquei ajustando a inclinação. Vou botar um aqui, ó. Põe a velocidade. Não, acabou já. Tá cansado. Cansou. Vamos ganhar de novo. Aguenta mais um tiro, PP? Não, pra quê? Pausa. Mais importante. Depois você vai entrar com recurso junto à Andressa e a Joana. Cara, você mudou Eu não mudei nada. A competição era quem conseguia andar mais com inclinação 8. Então, você mantava a inclinação 8, depois você subia para 6. Para 10, para 12, para 15. O mano mudou de 3 para 6, para 8, com inclinação 0. Não foi para 8, eu apertei aqui e apertei aqui imediatamente, Pepe. Surreal. Não, mas o tempo que você vai dá 20 segundos. 20 segundos? 20 Faz a conta aí. Tenta colocar aí inclinação 8. Cronômetro. Coloca o cronômetro aí, vai. Vai lá. Aperta ali que é mais rápido. Pera lá no 8. Não. É só apertar o botão 6. Eu quero mostrar aqui, se eu tiver no 6. Isso. Vai lá. 6, vai. Vai lá. Agora... Quanto tempo dá? Vai, coloca aí. Calma, começa lá. Coloca aí. Começa a mudar. Não, mas tem que... Mas você tem que mudar até o 8. Imediatamente, Pepe. Não, vai, começa a mudar, velho. Você não tá mudando. Vai, agora começa a mudar. Começa a mudar. Começa a mudar. Galera, a coisa ficou feia. PP queimou a largada, ferveu o motor. O mano conseguiu se recuperar. E aí teve uma confusão, um estresse. Eu também fiquei um pouquinho nervoso ali com o nosso PPzinho. E o mano foi muito gentil, disse que não queria contabilizar essa vitória. O PP achou que foi roubado, mas enfim, bola pra frente. Afinal de contas, esses desafios eles servem para deixar os dois motivados a participar do programa, manter a atividade física, queimar calorias e mirar no final, melhorando o estilo de vida. E é lá que a gente vai ver qual dos dois perdeu mais centímetros na barriga. Enquanto isso, no Saia do Sofá, mais uma maneira de você colocar o seu corpo em movimento. Com pouco espaço, pouco material, mas claro, com muita disposição. Bom, para isso, Jô, o que a gente tem para hoje?
Na verdade, não é nada de equipamento. Na verdade, olha, 3 elásticos apenas. Os elásticos são assim, fechados, não são elásticos abertos, e eles têm diferentes cores, porque cada um vai ter uma pressão diferente. Então a ideia é que você escolha um elástico que tenha uma pressão boa para que você faça o exercício, ou seja, não sobre elástico e fique fácil demais, e nem falte elástico e você não consiga fazer o movimento. Então, quando você for fazer o movimento, você pega o elástico, testa, tá bom, tá confortável, mas tá fazendo força, é esse elástico que eu vou usar. Ficou fácil, pega um que tenha maior pressão. Ficou difícil, diminui a pressão do elástico e assim vai. Normalmente, esses elásticos são vendidos em kits, já de 0 a 10. Então, você vai lá e escolhe o seu para fazer os seus exercícios. Eu achei que seria uma boa ideia escolher 3 exercícios para fazer dos membros superiores e 3 exercícios para os inferiores. Então, eu vou começar fazendo um exercício para os braços, muito simples. Vamos testar com qual elástico eu vou fazer. Eu vou esse aqui que é mediano para ver se funciona bem. Eu vou colocar meus braços aqui e vou só esticar o elástico, fazer essa pressão para fora. E eu já estou sentindo todos os músculos do braço e das costas também trabalhando. Eu faço aqui algumas repetições entre 8 e 12, descanso um pouco e depois eu repito. Segundo exercício, a gente vai pegar o elástico, vai tentar segurar ele perto do ombro e vai esticar o braço de baixo. Esse exercício aqui eu tô pegando mais o tríceps. E vou fazer também de 8 a 12 repetições, vou descansar e fazer 3 séries. Cada braço, claro. O terceiro exercício, eu vou levar os braços lá no alto e vou tentar abrir esse elástico o máximo que eu conseguir enquanto eu vou flexionando os cotovelos. E assim eu vou sentir pegar bastante as costas de 8 a 12 também. 3 séries, descanso entre uma série e outra. 30 segundos de descanso é o suficiente. Então agora vamos botar o elástico nas pernocas. E aqui a gente vai conseguir fazer frente, lateral e costas. Começamos aqui com a lateral, só abrir e fechar. Ó, coloquei o elástico muito alto. Ele tem que estar mais embaixo, mais perto do tornozelo. Então, só vou abrir e fechar a perna. Agora, vamos fazer para trás, vai focar um pouco mais no glúteo. Pode dobrar um pouquinho a perna de base, que fica mais confortável, protege as costas. Não esquece, de 8 a 12 repetições e depois troca de perna. E para frente, claro. Maravilhoso. Agora, só para dar aquela finalizada, a gente vai fazer um agachamento e vai se mover para os lados com elástico. Então, agachei aqui e agora eu abro e fecho. Abro e fecho. Você pode até fazer 2 para um lado, 2 para o outro, 3 para um lado, 3 para o outro, como preferir. Parece que não é nada, mas é de verdade uma malhação e você sente os músculos trabalharem sim. Experimenta que você vai ver. Então, aquele dia que você não conseguiu fazer nada, nenhum exercício o dia inteiro, mal conseguiu se mexer, teve que ficar sentado trabalhando. Quando chegar em casa, pega lá seus elásticos, ó, sua academia, tá aqui, ó. Pega, bota 3 musiquinhas, em 3 músicas, ouvindo 3 músicas você vai fazer os exercícios, vai se sentir muito melhor e vai salvar o dia. Gostou da ideia, Márcio? Claro que gostei, mais uma vez detonando com as desculpas de falta de tempo, disso e daquilo. O que não pode faltar mesmo é vontade. Esse tipo de exercício, de resistência, é super indicado para ganho de massa muscular. E apesar de não ter um gasto calórico tão alto, é uma ótima opção para salvar aquele dia que já estava sendo dado como perdido. Os caçadores de mito querem saber: fazer exercício físico faz o coração bater mais e por isso se vive menos? E agora, será que é mito ou verdade? Eu te conto já já. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala.
Tem horas que não dá para você sair de casa. Por isso, nosso cuidado vai até você. Entrega rápida Drogazil. Obrigada. Em até 1 hora por apenas R$ 6,90. Peça pelo nosso app. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. De volta com o Viva Bem e pronto para desvendar mais um mito ou verdade. Qual é o de hoje? Circula um vídeo antigo pelas redes sociais que diz que o coração está programado para bater 1.433 vezes. E depois disso, puf, acabou. E como a atividade física acelera os batimentos cardíacos, isso faria com que as pessoas morressem mais cedo. Será que essa teoria é verdadeira? O que você diz, Márcio Atala? É mito. Primeiro, porque essa teoria ninguém tem certeza. Esse é um ponto. A segunda coisa que a gente tem que refletir é que, se isso fosse verdade, imagina uma pessoa que é fisicamente ativo e que faz atividade física 1 hora por dia. Durante essa 1 hora, vamos colocar que é uma atividade super intensa de 150 batimentos por minuto. E aí, as outras 23 horas do dia, ele vai ter uma adaptação positiva desse treinamento. E o coração dele vai bater 55, 60 vezes por minuto. No final do dia, o coração de uma pessoa ativa, mesmo considerando essa hora de exercício, vai bater cerca de 90 mil vezes. Já uma pessoa sedentária, que não ficou 1 hora com a frequência cardíaca ali em 150, ele vai passar o dia inteiro com uma frequência cardíaca entre 75 e 80. Para fazer a conta, eu vou considerar 75. E aí, ao final do dia, o coração de um sedentário bate quase 110 mil vezes. Ou seja, mesmo que a teoria do nosso ex-ministro Delfim Neto fosse verdadeira, os sedentários viveriam menos. Por isso que o Delfim Neto foi ministro da Economia e não da Saúde. Os genes não são donos do nosso destino. É com essa afirmação que eu começo o nosso Papo Saudável de hoje, com ninguém mais, com ninguém menos do que o autor da frase, Dr. Mariano Zales. Ele é formado em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é mestre em Biofísica pelo Instituto Weizmann de Israel e doutor em Biofísica pela UFRJ e pela Harvard School of Public Health. Doutor Mariano, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento. Sou eu que agradeço aqui o convite e vamos ali. Vamos lá. Nunca se falou tanto do poder da genética, né? E eu lembro que há uma década, eu quando abri ali minhas palestras, eu falava que eram muito poucas as doenças que eram definidas por um gene só, que a maioria dessas doenças eram poligenéticas e que o nosso meio ambiente, nosso estilo de vida tinha o poder de silenciar. E aí eu li uma entrevista sua falando que só 1% dos genes é que realmente determinam as nossas características. Primeiro, eu estava errado na minha afirmação e depois me explica um pouquinho desse 1%. Não, 1% é o seguinte, 1% é o número total de genes que estão dentro do nosso genoma. Nosso genoma tem 3 bilhões daquelas letrinhas A, T, C e Gs, e que dentro desse genoma todo, né, daqueles cromossomos e tudo isso, nós temos os nossos genes que fazem as nossas características, que são as proteínas, a cor do olho, cabelo, enfim, a pele. Se é careca ou não. Se é careca ou não, assim, as características que nós temos que todos... E uma pessoa é diferente, eu sou diferente de você apenas 0,01%, como a gente é parecido. A gente é muito parecido. Pequenas mudanças, a gente chama de variabilidade, pequenas variações no nosso genoma fazem essa grande diferença entre as pessoas. Mas isso é o que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe. Agora, as doenças... Tem as doenças hereditárias, e as doenças hereditárias, entendeu? Elas são muito raras, na verdade.
né? Elas têm 1 a cada 100 mil pessoas tem uma doença hereditária e tudo isso. Mas o que nós somos, as nossas características, o tempo de vida, obesidade, doenças metabólicas e tudo isso, tem uma influência dos genes, mas tem muito mais influência o que o meio ambiente está fazendo com nossos genes. Como a gente interpreta o nosso genoma. A gente tem que interpretar o que a nossa mãe e o nosso pai deu pra gente. Quer dizer, o nosso genoma, que é metade de um, metade de outro. Agora, o resto é com você. Quanto tempo demora pra gente mudar esse código genético? Olha, mudar o nosso código genético é muito difícil, é impossível. Só agora com técnicas de terapia gênica é que se tenta mudar genes que estão ruins, entendeu? Como fibrose cística, umas doenças hereditárias, onde você chega e você faz a edição do gene, que foi até o Prêmio Nobel de Medicina. Porém, o que está escrito no teu genoma é muito difícil de você mudar. Uma geração da década de 80. Sim. A genética é a mesma de agora. A genética é a mesma. A evolução é de milhões e bilhões de anos, né? Então, exatamente. Então não faz sentido as pessoas começarem a atribuir à genética você ter saído, por exemplo, de 13% de obesidade no final, de sobrepeso e obesidade. A gente tinha 13% em 89 e agora a gente tem quase 70%. Não é genética. Isso é genética. Exatamente. Excelente observação. É o estilo de vida e é como as pessoas estão começando a interpretar os genes que cada um tem. Exato. Entendeu? Você, o especialista, queria ouvir o quanto o meio ambiente interfere no meu estilo de vida. O que eu falo é o seguinte, as nossas células, a gente é composto de células, de água e das células de proteína, que tem as proteínas que fazem todas as funções dos nossos corpos. Eles não veem o que estão acontecendo no meio ambiente. Fora as células da pele, enfim, do pulmão, mas normalmente as células, elas recebem estímulos do que você está olhando, do que você está escutando, cheirando, experimentando da sua vida e das sensações que você teve durante a sua vida, né? E isso faz com que genes que têm que estar ligados ou desligados, eles começam então a trabalhar de uma maneira diferente. Por quê? Porque os genes, é a genética que você recebeu. Agora, a quantidade, é como se fosse um livro de receita. Vamos lá, um livro de receita. Você tem a receita, os ingredientes, eles estão lá nessa receita. Você vai fazer um omelete, você tem o ovo, você tem um pouquinho de leite, o sal e tudo isso. Como você vai fazer esse omelete, tudo isso, a quantidade dos ingredientes vai mudar completamente o sabor da receita. É como se o Alex Atala estivesse fazendo um e o Márcio Atala. O do Alex Atala vai ser maravilhoso. É, exatamente. O Márcio meio queimado. Exatamente. Não sei, mas eu estou falando que essa história de você, cada um ver e fazer a sua receita, é a receita que você vai fazer para você, na verdade. Às vezes você erra no sal, erra na pimenta, ou colocou mais um ovo onde não deveria. Mas os ingredientes é o teu genoma, entendeu? Eles estão ali, são os teus genes, não tem jeito. É ovo. Entendi. É sal. É pimenta. Agora, as quantidades são como se fosse quantidade de genes de proteínas que estão sendo produzidas ou tudo isso para que o teu corpo entre ou não em equilíbrio. E o que define de uma maneira mais fácil ali para quem... O que é epigenética? Epigenética é o seguinte, tudo que é genético é aquilo que está no DNA que você recebeu, herdou da sua mãe e do seu pai, de uma maneira muito simples. A epigenética, ela estuda essas variações que acontecem no teu corpo e na parte toda metabólica e na parte até hereditária, de uma certa maneira, sem mudar o código genético. Ele não muda o código genético. O que ele muda é a quantidade de proteínas e coisas que vão ser produzidas dentro do teu corpo. É como se fosse, de novo, o livro de receitas, né? E isso é feito não mudando o código genético, e sim mudando certas regiões que estão dentro do teu DNA
e que vão ajudar ou não. É como se a epigenética é como se você tivesse um dimer, ou se não uma coisa que você liga e desliga, ou se não que você regula para mais ou regula para menos. A mesma luz. A luz é a mesma. Se você tem alimentações que são muito pobres, por exemplo, em ácido fólico e coisas que ajudam muito a metilação ou a dimetilação, isso vai mudar muito a tua epigenética. E isso a gente já consegue com as tecnologias de genética, as tecnologias de laboratório que estudam a parte genética, a gente já está começando a estudar, junto com a inteligência artificial, a gente está começando a entender exatamente como cada corpo tem a sua regulação epigenética, sem estar vendo absolutamente o código genético, aquilo que você herdou da sua mãe e do seu pai. Então, hoje, você tem uma epigenética e se você daqui a 10 anos, se você mudar a tua alimentação, exercício físico, álcool, estilo de vida, coisas boas ou coisas ruins acontecendo, você pode ter uma epigenética diferente, porque ela muda. Tá. Você pode reverter coisas que estavam ruins. Você pode transformar coisas que estavam boas em coisas ruins, com traumas, com sensações ruins, com momentos muito difíceis que você passa na sua vida. Você já tem você já começa a mudar um pouco a sua epigenética, claro que para ruim, porque ela vai começar a afetar muitas coisas dentro do teu corpo. Por isso que as pessoas falam que excesso de açúcar faz mal, mas excesso de rancor também. Né? Tudo. A gente tem estudos, entendeu, de populações que passaram por traumas, Holocausto, que passaram pela Segunda Guerra Mundial, ou de coisas na África com as guerras civis e os refugiados e tudo isso. Tem gente estudando essas síndromes onde as pessoas têm esse estresse, entendeu? O Process Stress Syndrome, que a gente já... E que está totalmente ligado a mudanças epigenéticas dentro do teu corpo. E que você, com tratamento, com terapia, com ajuda e tudo isso, você começa a reverter isso. Mas ficam marcas tão fortes, às vezes, que podem passar de geração até 3 gerações. Mas não é mudança do DNA. Não é uma coisa que vai ficar gerações e gerações e gerações, mas... A coisa cultural, a vivência e essas marcas epigenéticas, elas podem passar... Permanecer de exatamente, porque você passa pela placenta, que depois tem o óvulo, o DNA mitocondrial, enfim, várias coisas que vão passar de geração a geração. Hoje está cheio aí de exame genético para ver o que você pode comer, o que você não pode comer, que tipo de atividade física você vai fazer. Você gastaria o seu dinheiro... Ou você recomendaria alguém gastar o dinheiro fazendo esses testes? Olha, é uma pergunta assim... Eu não faria. Eu não faria porque a gente tem que entender muito mais o que a gente entende, entendeu? Para que realmente diga pra gente... Ele tem que ser esses testes têm que ter uma validação e que diga assim... com certeza absoluta que isso é verdadeiro. Que as evidências científicas que esses testes fazem a diferença, eu não vi ainda. Tá. Eles têm que ser validados, eles têm que dizer assim, os testes X, Y e Z foram feitos em uma população de 500 mil pessoas, em que a metade fazia isso e a outra metade não fazia isso, e quem fez isso, o teste detectou que realmente essas pessoas engordaram ou melhoraram, alguma coisa desse tipo. E essas validações científicas ainda não existem. Não existem, né? Super obrigado pela sua presença e já deixo aqui o convite para você voltar para a gente falar mais um pouquinho sobre outros assuntos. Olha, Márcio, eu que agradeço, assim, nesse prestigioso programa como o seu, muito sério. Assim, é um programa muito sério e foi realmente um prazer discutir isso, porque eu acho muito importante. É fundamental. Obrigado. Fundamental. Muito obrigado. O Viva Bem de hoje vai ficando por aqui, mas você já sabe, pode ir lá no YouTube da Jovem Pan News ou no meu canal Márcio Atala e ver tudo de novo. Se quiser também, pode fazer a sua caminhada escutando o programa no Spotify. E tá fácil, é só digitar Viva Bem com Márcio Atala na busca e dar play. Semana que vem, nosso encontro está confirmado.
Até lá! Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Viva Bem. Oferecimento. Drogazil. Exames, testes e vacinas perto de você. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.